O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, pelo Exército. Assim como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, Bolsonaro classificou o fuzilamento como um incidente. Abro aspas para o presidente. O Exército não matou ninguém, não. O Exército é do povo e não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente, uma morte. Ainda segundo Bolsonaro, uma perícia já foi solicitada para que se tenha certeza do que realmente aconteceu naquele momento. Abro aspas novamente para o presidente. O Exército, na pessoa de seu comandante, vai se pronunciar sobre este assunto e, se for o caso, eu me pronuncio também. Na verdade, quer dizer, eu me pronunciarei também, né? Nós vamos assumir a nossa responsabilidade e mostrar o que realmente aconteceu para a população brasileira. Vai lá, Vera Magalhães. Ele demorou 6 dias para falar, né? Seria melhor que tivesse ficado calado, porque fez uma confusão de coisas que não tem nada a ver. O Exército é do povo e ninguém pode acusar o povo de assassinato. Ninguém, absolutamente ninguém, está acusando o povo de assassinato e também não tem ninguém acusando o Exército enquanto instituição de assassinato. São integrantes do Exército que cometeram sim um assassinato, cometeram sim um fuzilamento de uma pessoa, de um trabalhador, um músico que estava acompanhado da sua família e foi alvejado com 80 tiros em um carro. Isso é algo que não dá para tergiversar e não dá para relativizar. O presidente não precisa chamar o Exército de assassino para lamentar sem tergiversações o assassinato de uma pessoa e exigir que se apure esse assassinato. Ele não precisa chamar de incidente. Para você valorizar uma instituição como o Exército, você não precisa relativizar uma vida humana. Não é dessa maneira que um chefe de Estado deve fazer. Ele, como presidente da República, é também o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas. Tem de exigir que as Forças Armadas ajam dentro da lei, porque senão é o império da barbárie. Não pode ser dessa maneira. Não é possível que Bolsonaro enxergue o mundo tão em preto e branco, tão sem nenhum matiz, tão sem nenhum tipo de valoração humana, inclusive, a ponto de achar que se ele condenar com veemência, como deve um chefe de Estado, a morte de um cidadão por integrantes de uma instituição, ele vai estar condenando a instituição. Não é possível que o pensamento seja tão tosco dessa maneira e que ele precise ofender o conjunto da sociedade, como faz, e deixar o conjunto da sociedade com a sensação de que está desassistido diante de qualquer arbítrio, porque o presidente da República dá uma espécie de licença para matar para soldados do Exército. Isso é lamentável, isso tem de ser repudiado em nome de qualquer noção de civismo que a gente ainda tenha no Brasil. Eu espero que ele reveja essa declaração, porque ela foi muito, muito lamentável. Carlos Andreasa, sigo com você. O Amapá parece que não fez muito bem ao presidente da República, né? Pega essa expressão, que não quer dizer absolutamente nada, portanto serve para tudo. O Exército é do povo. Pega essa sentença vazia, populista, e aplica qualquer coisa no lugar do Exército e vai servir. Então, podemos dizer assim, para usar um tema do dia: a Petrobras é do povo e ninguém pode acusar o povo de interferir no preço do diesel. Olha aí. Vamos substituir a Petrobras por várias coisas e serve. É um belo modelo. É um belo modelo para não dizer nada. Era melhor ter ficado calado. Diga lá, Alexandre. Olha, onde que o presidente acertou, né? Ele fez uma separação entre a instituição Exército e o caso isolado dos criminosos que cometeram essa barbárie e que precisam ser evidentemente identificados como foram presos e condenados, né? E da instituição, apesar de que eu concordo com a Vera, é o óbvio, enfim, ninguém está dizendo nada diferente, mas é bom reforçar. Agora, onde ele vai cometer, na minha visão, uma gafe é o seguinte: a função do presidente, do presidencialismo, ele soma o chefe de Estado com o chefe da nação. Em países parlamentaristas, sejam repúblicas ou monarquias, o chefe do Estado tem uma função, o chefe da nação tem outra. O chefe do Estado, que seria ou o monarca ou o presidente num país parlamentarista, ele tem uma função mais de Estado, cerimonial. Então, normalmente, se tem uma tragédia nacional, alguma coisa que envolve uma comoção da população,
entra o líder da nação, entra o chefe de Estado para consolar a população, para conversar, para dar um alívio. Então isso é um papel que você vê muito. Por exemplo, você vai ter algum crime na Inglaterra, a rainha da Inglaterra vai se dirigir à nação, vai conversar como chefe de Estado e vai cuidar, como eu já citei anteriormente na frase do Edmund Burke, vai cuidar dos humores do povo. E o chefe da nação vai tomar as decisões administrativas, políticas necessárias para complementar aquela ação. No presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de nação são a mesma pessoa, né? Então, o presidente ele tem que se forçar a entender isso e ele pode agir como primeiro-ministro ou chefe de nação, cuidando de investigação, cuidando para que o exército reflita sobre o que aconteceu, por que houve uma falha tão gritante e brutal nessa operação a ponto de chegar a esse crime. Agora, ele também tem um papel de chefe de Estado, de poder conversar com a população diretamente, com as famílias, e mostrar solidariedade, mostrar compaixão e mostrar proximidade com esse momento onde gerou essa comoção nacional, com toda razão, pela brutalidade, pelo absurdo do crime. E pelo despreparo, né? Tanto que a Justiça Militar hoje negou a soltura dos que perpetraram esse assassinato. E no início da semana já tinha convertido as prisões em preventivas. Então, o presidente está sendo mais condescendente do que a Justiça Militar, que teria ali um suposto corporativismo para agir, e nesse caso não está agindo com corporativismo, está agindo com a dureza necessária para punir um assassinato, que é disso que se trata, não é falha, não é incidente, não é um triste episódio, é um assassinato brutal. Tem pessoas, tem um bebê ali que estava dentro do carro que podia ter sido morto, tem uma pessoa internada ainda. Vamos ver se, diante da comoção que gerou essa frase dele, ele vai rever e vai falar alguma coisa, né?